cara fala assim, quando você critica o atual governo, você está alimentando a extrema-direita. Quem está alimentando a extrema-direita são vocês. É importante saber, uma quadrilha que foi criada em 2019. Essa prática dos descontos, a gente tem notícia pelo menos desde 2016, 2017. Tentando convencer a sociedade, convencer você, de que esse governo descobriu a fraude. Isso é fake news. Olá, polêmicos! Tudo bem? Eu não sabia. Foi o Dirceu. O sítio não era meu. O triplex era da Marisa. 3 mandatos, 100 milhões no mensalão, 42 bilhões no petrolão e, por enquanto, 96 bilhões no aposentão. E o Janjo nunca soube de nada. Haja mentira ou incompetência mesmo, né? Por falar em mentira, por que o Janjo colocou Carlos Lupe na pasta de R$1 trilhão, sendo que ele já tinha caído no governo da Mulher Sapiens exatamente por corrupção? Por isso, porque ele tinha caído por corrupção. Ele era a pessoa perfeita pro cargo. E o PT continua se superando depois do petrolão que achávamos que era o pior esquema de corrupção da humanidade. Agora temos o aposentão, que é mais que o dobro do petrolão. Até agora. Porque, né, a cada semana uma bomba nova sempre aparece. Como, por exemplo, associações forjaram mortes para lavar dinheiro do INSS. Os bandidos usaram a empresa global Planos Funerários para lavar o dinheiro roubado dos idosos. A Polícia Federal mandou bloquear 350 milhões de reais somados nessas empresas e dos sindicatos. E só nessa brincadeira, quase 650 mil aposentados que foram vítimas. Ou também temos o exemplo de a ascensão do irmão de Lula em sindicato investigado por desvios no INSS. O famoso Frei Chico, irmão mais velho do Janjo, chegou ao cargo de vice-presidente do Sindinap por indicação direta do Janjo. Essa família é muito unida. Você falando em Sindinap, esse também é um sindicato que foi gentilmente liberado de obter qualquer segurança ou controle de fraudes. Por que será, né? A coisa tá tão feia que tem até jornalista esquerdista admitindo que o buraco é muito mais embaixo. Essa CPI vai ser um presentão pra oposição. Eles vão armar um circo, vai ser um espetáculo. Vão apontar o dedo na cara dos petistas e vão dizer vocês são ladrões. O cara fala assim, quando você critica o atual governo, você está alimentando a extrema-direita. Quem tá alimentando a extrema-direita são vocês. Cara, cada governo é um escândalo gigantesco de corrupção. Será que não dá pra gente passar 4 anos sem um escândalo dessa magnitude? A gente dá a notícia. A gente não fabrica o fato. E aí leio na Mônica Bergamo que esse assunto se tornou uma prioridade zero no governo para que ele não respingue no presidente um ano antes da eleição. Deveria ser uma prioridade porque brasileiros foram roubados. Né? E outra, tá começando a ficar meio cansativo esse papo de que o Lula não sabia de nada. Aí tem o escândalo do Francenildo, do Caseiro, foi o Palocci. Aí tem o escândalo do Mensalão, foi o Dirceu. Aí tem o escândalo do Petrolão, foi a base aliada, Lula não sabia de nada. Aí tem o escândalo do INSS, foi PDT, Lula não sabia de nada, mas não sabia de nada. Nunca. De nada, nunca, nunca, jamais. Vocês perceberam que ele é de esquerda, né? Mas tá difícil, hein, Janjo? Janjo, que tava lá na sua viagem para a Rússia, do lado de vários ditadores, resolveu aparecer pra culpar quem? Mas é claro que é o Bolsonaro. Reclamou da pirotecnia do negócio, ou seja, reclamou que as pessoas estão falando demais sobre isso. Estão falando muito, ele não tá gostando. É porque, veja, você poderia ter feito uma pirotecnia, sabe, e não ter apurado. Como a gente quer apurar com muita seriedade, tanto a CGU como a Polícia Federal foram a fundo na exploração para chegar no coração da quadrilha. Se tivesse feito um carnaval há um ano atrás, possivelmente tivesse parado no carnaval. Como acontece em todas as denúncias. Você faz um show de pirotecnia numa semana, na outra semana sai da pirotecnia e esquece. Não, nós resolvemos desmontar uma quadrilha que foi criada em 2019. É importante saber, uma quadrilha que foi criada em 2019. Tá, Janjo, chega mais pertinho. Olha esse vídeo aqui da Polícia Federal. Essa prática dos descontos, a gente tem notícia pelo menos desde 2016, 2017. Espero ter ajudado. E vocês sabem quem governava o Brasil em 2019. Vocês sabem que era ministro da Previdência em 2019. Vocês sabem que era chefe da Casa Civil em 2019. A gente poderia ter feito um show de pirotecnia. Mas a gente não quer uma manchete de jornal. A gente quer apurar. A gente quer apurar e aquelas entidades que roubaram vão ter seus bens, sabe? Vão ter seus bens congelados. Nós vamos, desses bens, sabe? Repatriar o dinheiro para que a gente possa pagar as pessoas. Eles não foram no cofre do INSS. Eles foram no bolso do povo. É isso que nos deixa mais revoltados. E é por isso que nós vamos a fundo para saber quem é quem nesse jogo. Tá,
Tá, então você pode começar dizendo pros petistas assinarem a CPMI. E a dona Crazy Hoffman lá tá dando sangue pra tentar impedir. Me pergunto por quê, né? Que coisa, se eles querem descobrir por quê, quem roubou os velhinhos, por que eles não querem que investigue? Coisa que eu acho muito estranho, porque você lembra o que você falou lá no Programa Livre em 1996? Vamos relembrar? Eu sou favorável à CPI, Serginho, porque a CPI é um instrumento institucional, portanto legal, para você apurar falcatruas. A CPI é uma coisa importante para o Brasil. Acho que ao invés de criar as dificuldades que o presidente está criando, era melhor criar as facilidades para que ela se instalasse. E se está com medo da CPI, é porque, quem sabe, tenha o rabo preso. Nisso eu concordo, Janjo. Nisso eu concordo. Se tem alguém contra essa CPI, deve ser porque tem rabo preso mesmo. Para finalizar esse giro de notícias de hoje, vamos ver mais um vídeo do jornalista Eduardo Oineg, detonando o governo. Tá, eu sei. Ele ficou contra o Bolsonaro em 2022. Mas é exatamente isso que torna esse tipo de vídeo dele falando contra o governo ainda mais interessante. Você nunca viu um assalto como esse que aconteceu agora no INSS. Sabe por quê? Porque nunca antes na história desse país aconteceu algo parecido. Uma máfia que espera o dinheiro sair do INSS, entrar na folha de pagamento dos aposentados, e aí ela ataca. E ataca com mordidas de 100, de 80, de 50, de 10 reais, para ninguém perceber. Uma máfia que agia em parceria com um grupo de servidores públicos corruptos e que contou com a inépcia de servidores públicos omissos. Claro, funcionando em cima de um sistema que é uma coisa fajuta, DataPrev, que precisa de reformulação, precisa de atualização. Aí, a gente vê os ministros do atual governo e também a blogueiragem vassala, a blogueiragem amiga, né? Tentando convencer a sociedade, convencer você, de que esse governo descobriu a fraude. Isso é fake news. A fraude chegou a essa gestão com um certo tamanho e ficou muito maior. Porque os bandidos e os servidores corruptos continuaram a agir, com a ajuda extraordinária dos servidores omissos. Pega um exemplo de servidor omisso, o ex-ministro da Previdência, foi informado da fraude, foi omisso, deixou correr solto. Soube ao chegar ao governo no começo de 2023. Recebeu, isso está no clipping de notícias, saíram notícias no clipping de notícias do Ministério da Previdência, começaram a ser publicados no final de 2023. Ele viu o TCU entrar no caso, ele viu a CGU entrar no caso, e tudo que Carlos Lupe fez foi, segundo ele conta, dar um prazo para um diretor do INSS, contar o que estava acontecendo. Você sabe quanto tempo esse diretor demorou para não dar uma resposta e só então ser afastado? 1 ano. 1 ano para não dizer nada. E o diretor que o Lupe nomeou para o lugar dele foi afastado por ordem do juiz que autorizou a operação da Polícia Federal. No Ministério do Planejamento, ninguém fala, né? A pasta da Simone Tebet, fica lá o DataPrev. Também ninguém viu nada. Mesmo com TCU, com CGU, com reportagens na imprensa que passaram a ser publicadas às dezenas ao longo de 2024. E os sistemas de informação do governo não sabiam de nada. Aí ficam dizendo que o esquema começou no governo anterior, começou em governos mais antigos. E começou mesmo. Agora vem cá, isso alivia a responsabilidade do governo atual? O governo Lula não se orgulha de ter mexido num monte de vesperos deixados por Bolsonaro? Heranças malditas? Por que não mexeu nesse? Quer dizer que rolos de gestões anteriores diminuem a culpa do atual governo? Aí, como ficou ridículo, né, dizer isso, e não dá para blindar o governo, começou uma operação para blindar o presidente. Aí a gente viu o ministro da Casa Civil, Rui Costa, dizendo que a CGU sabia e não falou nada. Então o Palácio não tinha como descobrir. E assim, de absurdo em absurdo, a gente vê um governo envergonhado e atormentado. Envergonhado porque prometeu cuidar dos mais pobres e está enrolado com um caso de corrupção que assalta justamente os mais pobres. E atormentado porque não sabe como sair dessa cilada, nem como devolver o dinheiro a quem foi roubado. Sabe, eu, você e todo mundo que paga imposto, inclusive aqueles que foram roubados, vamos todos pagar por um roubo bilionário que não cometemos. Né, Simone Tebet? Simone Tebet afirma que o governo poderá usar dinheiro público para ressarcir descontos indevidos do INSS. E o irmão do Janjo?
INSS. A AGU exclui sindicato do irmão do Lula de bloqueio de recursos. Aí eu te pergunto, imagine se fosse o irmão do Bolsonaro. Eles queriam prender o Bolsonaro porque a Val do Açaí movimentou 200 mil reais em 10 anos. O Brasil cansa. Mas e você? Acha que o Janjo vai devolver esse dinheiro pra essa galera e ainda conseguir reverter o estrago na popularidade? Ou isso vai ser o prego no caixão de toda a carreira dele? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e deixa seu like, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Que eu possa continuar trazendo conteúdos divertidos, engraçados e interessantes. Até amanhã aí!